Olá, professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta nesta videoaula, né, com leitura, interpretação de texto, espero que vocês estejam bem. E como indicação dessa semana, a gente traz uma poesia, intitulada A Flor. Eu vi uma flor que desabrocha com alegria, sem dor, a flor demasiava em sua solidão, mas encantava com sua beleza. Naquele jardim existe uma flor, das mais belas que eu já vi. Ela é toda formosa e seu perfume exala como um aroma. A flor rouba o cenário de todas as outras, mas encanta quem a deseja. Naquele jardim tem uma linda flor, confusa e sozinha, uma alma pura e perfeita, mas nela havia apenas o amor e a solidão. Quem diria que esta linda flor retrata meu coração? Ariane Gato Dias, Porto Velho. Então, essa foi a nossa acolhida, né? E vamos agora para a indicação da agenda da nossa videoaula de hoje. A gente começa com a correção da atividade PDF, o abismo ficou menor, e a gente deixa aí a leitura e interpretação, né, como indicação de um PDF, ok? Então, vamos à correção do nosso PDF. E aí, as perguntas, né, de quem perguntou no privado, será para copiar o texto? Não, não precisa, de forma alguma. E as questões de forma organizada. E você já sabe, né, quando é de marcar, colocar o que está ao lado do item. E o texto diz assim, né, o abismo ficou menor. Nenhuma outra grande economia reduziu a desigualdade de renda como o Brasil nas últimas 2 décadas, mérito do bom e velho capitalismo. A disparidade de renda entre indivíduos existe ou existiu em todas as sociedades, sejam as pré-industriais, caso do Império Romano, sejam as economias de mercado ou socialistas modernas. A diferença é a possibilidade de mover-se pelo próprio esforço. De desigualdade, no entanto, pelo próprio esforço, de um aspecto social baixo para outro mais alto. Nisso, o capitalismo é imbatível. O termo desigualdade social aparece no discurso de esquerda associado à tese da luta de classe com os pobres no papel de injustiça e os ricos explorados, um certo grau de desigualdade. No entanto, é natural e saudável, pois isso dá ao ser humano a perspectiva de uma vida melhor. A esperança conforta e dá impulso e coragem para inovar e correr riscos. As molas do progresso. A desigualdade em excesso é danosa. Há algo de muito errado quando uma parcela expressiva da população é privada das condições básicas da vida, enquanto a pequena elite vive na babesca abundância. O Brasil está se tornando menos desigual graças ao bom e velho capitalismo. No conjunto dos países desenvolvidos e das principais economias emergentes, nenhuma outra nação reduziu tanto a diferença entre ricos e pobres nas últimas 2 décadas quanto o Brasil. O Brasil vive hoje um fenômeno conhecido dos estudiosos de desigualdade, quando a nação pobre abre sua economia a uma fase inicial de valorização dos profissionais com nível superior. Conforme o país se desenvolve, inverte-se mais em formação educacional e essa demanda é suprida em um segundo momento. Começa a faltar trabalhadores com baixa qualificação e os seus salários sobem. No Brasil, a renda dos pobres aumentou em níveis chineses e a dos ricos no mesmo ritmo de um país europeu estagnado. Diz o economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas. Mais 20 anos assim e teremos um índice de desigualdade parecido com o dos americanos. A diminuição da desigualdade ocorreu concomitantemente à ascensão de uma nova classe de milionários no país. Em 2010, os brasileiros com mais de US$ 1 milhão disponível para gastar somam 150 mil pessoas, um aumento de 6% em relação ao PIB do país. São valores impactantes se comparados com a renda de menos de R$ 751 mensais, com o qual sobrevive quase 25 milhões de cidadãos. Mas essa concentração de riqueza na mão dos super ricos, semelhante à da Alemanha, não é nada comparada a de outros países emergentes. Na Índia, os 30 homens mais ricos têm o equivalente a 13% do PIB. Na Rússia, eles possuem 21%. A redução da disparidade social no Brasil tomou forma em 1994, com a chegada do Plano Real.
Na década anterior, de 80, a inflação impedia as pessoas de renda muito baixa de ter acesso aos bancos, enquanto as mais abastadas possuíam contas correntes com indexadores para evitar a desvalorização do dinheiro aplicado. O abismo entre as classes sociais era quase institucionalizado. Quando a inflação foi subjugada, pedreiros, operários, empregadas domésticas e costureiras viram o valor do seu salário manter-se estável em relação ao preço dos produtos. As agências bancárias abriram as portas e eles puderam planejar o futuro. A tranquilidade macroeconômica também permitiu a sucessivos governos concentrar esforços na educação, a mais efetiva e reconhecida ferramenta de ascensão social. Segundo o senso comum, nas sociedades pré-industriais, assim como nos países comunistas, os níveis de desigualdade de renda eram menores. De fato, o índice de Gini do Império Romano era equivalente ao dos Estados Unidos hoje. A estatística, porém, é perniciosa, pois leva a uma conclusão falsa. Em Roma, praticamente, não existia uma classe intermediária. Havia uma grande massa de miseráveis e uma pequena parcela de menos de 1% da população de pessoas com bom padrão de vida. Ou seja, a igualdade se dava na pobreza. O mesmo ocorre em países comunistas, como a Coreia do Norte e Cuba. No mundo moderno, a igualdade almejada é a da classe média, situada entre ricos e pobres. Pela primeira vez, esse grupo intermediário representa mais da metade da população do Brasil. Justiça social se consegue com uma boa dose de capitalismo. Tatiana Giannini, Veja, São Paulo, 7 de março de 2012, página 90 e 93, fragmento. Aí nós temos aí, estudo, né, dicionário, vocabulário, nababesco, relativo a nababa, indivíduo muito rico que vive cercado de luxo. Índice de Gini, escala de 1 a 1, que mede o nível de desigualdade social de um país. Né? Então, essa leitura, pessoal, ela é importante, ela é informativa, ela lhe situa, né, dentro de um contexto, né, real, certo? E a gente vai aí para a correção. A primeira questão, né, ela pergunta, vamos lá, esse texto é uma reportagem, pois apresenta informações e também resultados de pesquisas e estudos sobre um determinado assunto. A. Após a leitura do título principal ou manchete, como título auxiliar, nos faz entender melhor o assunto que será abordado. Ele esclarece a que abismo a autora se refere, o abismo entre ricos e pobres, decorrente da desigualdade de renda. Aí, mais uma vez, eu abro para dizer, você não é obrigada a copiar as perguntas, mas se você quiser, fique à vontade, né, Emily? Explique por que no título auxiliar percebe certa ironia da jornalista. Ela se refere ao capitalismo como algo já bastante conhecido e sempre presente nas questões relacionadas à renda, pois abre caminho para as mudanças sociais. No primeiro parágrafo do texto, a desigualdade social é considerada, em parte, um fator positivo. Esclareça essa afirmação. Se houver alguma diferença de renda entre as classes sociais, as pessoas vão se motivar mais para crescer e conquistar seus objetivos. Essa reação irá produzir bons resultados para a economia do país. Quais são as molas do progresso mencionadas no texto? Por que elas são importantes? Segundo o texto, inovar, né, e correr riscos são as molas do progresso. As pessoas se sentem incentivadas quando percebem que podem melhorar o seu padrão de vida, por isso produzem mais e melhor. Tornam-se criativas e não temem desafio. Essa atitude alavanca a economia. Quarta questão. Como diz o texto, sempre houve desigualdade social no mundo e diferenças entre ricos e pobres. A. Exponha suas opiniões sobre essa afirmação da autora. A desigualdade em excesso é danosa. É importante, né, pessoal, que vocês detenham, né, a atenção de vocês em relação à sua opinião. O texto, né, ele é extraído de uma revista. E a autora, ela é muito pontual. Ela caracteriza, ela explicita, ela explica, ela aborda, ela exemplifica, ela contextualiza, ela enumera. Então, para que você possa responder de fato, né, você precisa adentrar o texto várias vezes. Ele é longo, mas ele não é chato. Ele consegue, né, prender a nossa atenção. Ela consegue escrever de uma maneira que a gente sinta curiosidade de saber o que vai ser dito depois.
Então, isso é muito interessante, é um texto atual, porque ele reflete um pouco da nossa realidade ainda, no que se refere a essa desigualdade. Essa desigualdade, pessoal, ela é crescente, ela é maciça, ela oprime, ela nos diferencia. E tem um ponto que eu acho muito, muito positivo no nono ano, quando ela diz que a única garantia de acessão é pela educação, né? Então, perceba que estudar um dia vai fazer toda e qualquer diferença na sua vida. Por isso que a dedicação, por isso o investimento dos pais de vocês, por isso que essa, esse transtorno agora dessa pandemia, ela nos traz também essa possibilidade de repensarmos, né? Mais do que ter, sermos, né? Então, que a gente possa também, aí da sua casa, você possa também fazer a sua parte, que é estudar e entender que não existe nenhum outro caminho de ascensão que não seja esse. Aí, ó, 4 de novo, né? Como diz o texto, sempre houve desigualdade social no mundo e diferenças entre ricos e pobres. É um fato, né? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Exponha suas opiniões sobre essa afirmação da autora. Para você dar sua opinião, você tem que entender, né? Então, quando ela diz a desigualdade em excesso é danosa, né? Aí você vai pensar, né? A desigualdade em excesso, né? Aí a sugestão que a gente dá, né? Que a desigualdade social gera uma série de conflitos de interesse, produz insatisfação entre os mais pobres, tá certo? Aumenta a violência, a criminalidade, o tráfico de drogas, a exploração do menor e outras mazelas sociais, tá certo? Repetindo aí, né, para você, caso tenha alguma dúvida, não tenha conseguido entender, fazer por você mesmo. A desigualdade social gera uma série de conflitos de interesse, produz insatisfação entre os mais pobres, aumenta a violência, a criminalidade, o tráfico de drogas, a exploração do menor e outras mazelas sociais, certo? B. O que se observa hoje no Brasil com a redução do abismo entre ricos e pobres? É que ela lhe situa, né? Ela lhe faz uma pergunta, né? Olha aí. Com o crescimento do poder aquisitivo das classes menos favorecidas, que ascenderam socialmente, o consumo aumentou bastante. Esse fato melhorou a qualidade de vida dessas pessoas e, como consequência, beneficiou a economia do país, né? Então, é primeiro importante, dona Ana, que você entenda. É que você entenda o contexto em que esses argumentos estão sendo elencados, em que eles estão sendo discutidos, em que eles estão sendo abordados, tá certo? É importante também que você seja um leitor observador, que você consiga retomar o texto, vendo as especificidades dele e podendo, né, corresponder de maneira eficaz às perguntas feitas. Olha aí, repetindo. Item B da quarta questão. Com o crescimento do poder aquisitivo das classes menos favorecidas, que ascenderam socialmente, o consumo aumentou bastante. Esse fato melhorou a qualidade de vida dessas pessoas e, como consequência, beneficiou a economia do país. Quinta questão. Explique por que, em determinado momento de ascensão econômica, o mercado brasileiro necessitou de profissionais qualificados, né? Pedindo para você explicar. Olha aí, certo? Esse fenômeno, nono, se observa em toda nação pobre que abre sua economia. Com o início do crescimento, a demanda por profissionais com nível superior aumenta até ser suprida, em decorrência dos investimentos em educação. Ou seja, se investir em educação, a gente tem um retorno certo, tá bom? Olha aí, ó. Esse fenômeno, escreva aí, se observa em toda nação pobre que abre sua economia. Com o início do crescimento, a demanda por profissionais com nível superior aumenta até ser suprida, em decorrência dos investimentos em educação. Sexta, de que forma as classes menos favorecidas conseguiram avançar economicamente, reduzindo a desigualdade de renda? Olha, né, então ele faz, né, essa menção de que forma as classes menos favorecidas, quando enunciado lhe causa dúvida, leia. Se você estiver na situação em que você possa ler em voz alta, para que você, né, próprio escute sua voz e possa por si mesmo fazer sua análise interpretativa, faça, tenha vergonha não. Aí você vai lá e retoma de que forma as classes
menos favorecidas conseguiram avançar economicamente, reduzindo, tá certo, nono ano, a desigualdade de renda? Olha aí. Segundo o texto, com o crescimento da economia, o salário dos profissionais menos qualificados melhorou, devido à falta de mão de obra no mercado, ponto. Os mais preparados passaram a ocupar funções mais elevadas e, com isso, o número de profissionais se reduziu em várias áreas. Então, pessoal, entenda, né, essa questão que ela coloca. Olha, ela pergunta na questão de que forma as classes menos favorecidas conseguiram avançar economicamente. Ela especifica, né, reduzindo a desigualdade de renda. Aí, repetindo aí para você anotar, né, para não ficar confuso. E segundo o texto, você faz essa menção, com o crescimento da economia, o salário dos profissionais menos qualificados melhorou, devido à falta de mão de obra no mercado. Os mais preparados passaram a ocupar funções mais elevadas e, com isso, o número de profissionais se reduziu em várias áreas. É importante entender, né, pessoal? Quando você, né, faz o ajuste do crescimento da economia, segundo o texto, em que essa economia ela circula de uma maneira melhor, claro que vai trazer mais êxitos não só para uma pessoa, mas para um conjunto determinado da sociedade. Então, essa relação de dependência e de independência financeira, né, ela tem esse viés mesmo. Ainda estamos longe da igualdade, muito, muito longe mesmo. E o questionamento que a gente faz é porque tantos com pouco e poucos com muito, né? Por que nessa disparidade tão grande, né? Por que essa economia ela desponta? Porque tantos vivem com tanto e outros com tão pouco, né? Para poder nem viver, tentar sobreviver a essa escala, essa maneira desumana da economia no Brasil, né? E agora, com os preços em alta, vocês devem estar acompanhando aí, né, que a super elevação de preços, dificultando ainda mais a sobrevivência. Imagine aquelas pessoas que trabalham informalmente, que os salários foram reduzidos. Fica aqui, pessoal, né, esse questionamento mesmo, que é um tema atual, né? Um texto que foi escrito em 2010, ele nos traz hoje essa reavaliação desses valores, dessa situação, num contexto no qual nós estamos vivendo no Brasil hoje, tá certo? Sétima questão. As distorções entre os salários tornaram-se menos graves. Olha aí, né? Ele faz essa abordagem. Com a renda dos pobres crescendo em níveis chineses, né? E a gente vê aí que ele coloca entre aspas. O que isso significa, né? Aí você vai perceber. Nesse aqui você tem que ter uma dosagem, né, da ironia presente, né? Você vai perceber que o crescimento de renda dos mais pobres atingiu níveis bem altos, ou seja, ainda não é o ideal, ainda não é o que a gente precisa, mas pelo menos está acontecendo. A margem lenta, longe do ideal, mas está acontecendo. Ruim seria se esse desnível ele reduzisse, né? Ele não emplacasse, ele não atingisse a uma faixa em termos de igualdade. Mas a gente percebe, pelo que a autora diz, né, que o crescimento de renda, olha aí, repetindo, dos mais pobres atingiu níveis bem altos. É uma pequena parcela, um número, né? Ele tem conseguido elevar, sair dessa taxa sobre-humana, né, da miséria profunda, tá certo? Aí nós vamos aí para a próxima questão, né? No terceiro parágrafo, a autora apresenta outras informações sobre a queda da desigualdade. Apesar desse declínio, o número de milionários brasileiros aumentou de forma expressiva, principalmente ao ser comparado com o salário de boa parte de nossa população. Tá vendo? De novo, ó, no terceiro parágrafo, ela situa, né? A autora apresenta outras informações sobre a queda da desigualdade. Apesar desse declínio, o número de milionários brasileiros aumentou de forma expressiva, grande, principalmente a ser comparado com o salário de boa parte de nossa população. Em sua opinião, Nuno, essa situação precisa se modificar no Brasil? Por quê? Né? A gente até para, respira, raciocina e responde, né? Sim, pois do contrário, olha o que vai acontecer. O Brasil nunca deixará de ter uma desigualdade de renda muito grande e não poderá construir uma sociedade mais justa e igualitária, ampliando a classe média. Né? Tá certo? Olha, perceba aí, né, que ela faz essa menção, né,
de que se essa igualdade ela não existiu quanto antes no Brasil, né, essa escala ela só vai aumentar e vai dificultar cada vez mais, cada vez de maneira mais extraordinária, essa diferença, tá certo? Então, a gente encerra a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. É uma reflexão pertinente. Fique atento, tenha a sua opinião, estude e se informe. Você também é corresponsável pela sua aprendizagem, tá certo? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.